Tá, eu sou meio suspeito quando o assunto é falar das obras do XXXTentacion, porque como todo mundo sabe, eu sou fã dele, mas de verdade, eu sei separar bem as obras do artista, porque eu não tenho problema nenhum em falar quando eu acho a obra do X ruim, tanto é que eu já fiz isso aqui no canal. Felizmente, esse não é o caso de Question. Esse álbum é diferente do seu antecessor, Seventeen. Nesse projeto, o X faz questão de demonstrar muito mais de sua versatilidade, e não falando como fã agora, se tem uma coisa que o X era bom, era em ser versátil. Ele simplesmente conseguia transitar em qualquer estilo musical que ele quisesse, fazer rock, soul, rap, trap, indie, e todos eles com perfeição. E isso é uma coisa muito mais complicada do que parece quando eu tô falando aqui na teoria. Tanto é que eu não consigo nem pensar em 3 artistas que fazem vários estilos musicais e conseguem sair perfeitamente bem em todos. No entanto, apesar de muita gente achar que toda essa versatilidade do X surgiu nesse álbum, não é bem assim. Na verdade, essa obra só foi a que atingiu o maior público. Eu sinceramente não tenho muito como provar o que eu vou dizer agora, mas eu sinto que o X trouxe muito dessa wave para novos artistas, de tentarem sair da caixa e fazerem coisas novas, que não estão próximas dos estilos musicais que eles fazem, principalmente artistas de trap que tendem sempre a buscar fórmula nas músicas, e eu já falei disso aqui no canal, então eu não acho necessário me aprofundar nisso. Mas isso é de verdade muito importante, tanto para o público quanto para os artistas que estão produzindo suas obras. Buscar coisas novas, se abrirem tanto a consumir quanto a fazerem coisas novas. O X falou em uma entrevista que ele escutava literalmente todo estilo de música para entregar a sonoridade e a versatilidade que ele tinha. Ele não buscava escutar trap para fazer trap, ele ia desde música clássica a instrumentais de jazz oriental. Before you listen to this album, open your mind. O nome do álbum, Question Mark, ou ponto de interrogação, é uma alusão à vida de X. Question representa toda sua dúvida sobre a vida, desde coisas passadas até situações atuais dele naquela época. O porquê do pai dele deixou ele quando era criança sem motivo nenhum aparente, do porquê a pessoa que ele tecnicamente mais tinha amado até aquele momento na vida tinha feito de tudo pra ele completamente. Question é a interrogação do X, em saber o porquê de tudo isso, e também a dúvida de quem ele realmente era. Pois é uma simbologia bem simples para um álbum que, na teoria, deveria ser tão complexo por causa de toda a versatilidade demonstrada nas músicas. Mas esse é o intuito do álbum. Nas próprias notas do projeto, o X diz: "Este não é um álbum sobre palavras, é sobre sentimento. Será muito difícil de entender, mas muito fácil de ouvir. Não é o que você está esperando, mesmo que você sinta que entende minha música. Esteja preparado para não entender essa música." Essa é a ideia da música. Ele é facilmente digerível porque aborda assuntos que tecnicamente são complexos de uma forma bem simples e direta, porque, como ele disse, não é sobre palavras. A história que passa ali vocês já conhecem, é a vida dele. O que tá em questão aqui é como é que se sente sobre esses fatos e o que tu vai sentir escutando eles. Depois da introdução, a música que abre o álbum é Alone Part 3, que logicamente faz parte da trilogia do X, em que cada música passa um sentimento específico. Em Alone Part 1 é a tristeza, em Alone Part 2 é sua pura raiva, e em Alone Part 3 é a dúvida do X, dúvida essa já representada no título do álbum. A parte 3 fala em si da experiência amorosa mais conturbada que o X teve. Experiência essa que foi com a Geneva Yala, que de verdade é algo que eu acho que nem precisa mais ser explicado tanto. No entanto, eu tenho consciência que ninguém é obrigado a saber de tudo, então eu vou resumir em poucas palavras. Os dois tinham um relacionamento bem problemático, que acabou com ela acusando ele de espancá-la grávida, e as acusações só vieram ser retiradas por ela e provadas pela polícia que eram mentira quando o X morreu. A história em detalhes tu vai encontrar no documentário do X, então é só ir lá. Enfim, todos sabem quão conturbado foi aquele relacionamento, e como o álbum sugere, de nenhuma forma é difícil entender o que tá acontecendo nas músicas. Essa é uma música melancólica que fala de um casal em que o lado magoou o outro, e ponto. Mas a música em si passa um sentimento bem verdadeiro, que eu não vou mentir, as músicas do X têm muito disso, porque de fato, são histórias reais. O instrumental, principalmente o uso dessa melodia com a guitarra, traz um feeling total de algum rock dos anos 80, a dor expressiva nos vocais e esses questionamentos repetitivos, intencionalmente, claro, porque não
só aqui nessa música, em várias outras músicas do álbum do X, ele se questiona muito, e todas essas questões são quase sempre sobre sua vida e personalidade, e isso vai de encontro à proposta do álbum, mas nessa música, isso te leva a total imersão no que ele quer passar. Logo em seguida, temos Moonlight, que é a faixa 2 do álbum, e que faz muitas menções a vários acontecimentos da vida do X. A mais importante de toda, eu acredito que está no trecho... Bad Mind é uma expressão jamaicana que significa corrompido. E sim, eu sei que na tradução para o português perde muito do sentido original, mas na realidade o que ele está se referindo aqui é todas essas pessoas que simplesmente estavam atirando ódio gratuito nele por essas acusações falsas que ele tinha recebido da ex. Ok, eu sei que se a pessoa acreditava genuinamente naquilo, não era gratuito, mas vocês entendem o quanto aquilo manchou a imagem do X para sempre. E não somente isso, parece que fudeu com a cabeça dele, tanto que os 2 álbuns que ele lançou em vida têm um foco muito na sua ex. O primeiro é quase 100% pra falar dessa mina. Então, a imagem dele, querendo ou não, ficou manchada por esse fato. Ele simplesmente não podia fazer mais nada sem ser julgado. O que eu vou falar aqui aconteceu depois do álbum, mas é um exemplo perfeito disso. As pessoas simplesmente atiravam ódio nele porque ele estava fazendo caridade, dizendo que ele só estava fazendo aquilo porque queria limpar a barra dele. O X simplesmente não podia nem ajudar crianças no orfanato sem ser chamado de hipócrita. Tipo, olha como a calúnia pode afetar a vida de alguém. Mas agora olhando pro clipe de Moonlight, que sim, faz parte da obra total, tem umas coisas bem interessantes. Em primeiro, a ambientação do clipe, que foi pensada, já que é feita num tom azulado, que utilizando a teoria das cores em filmes e séries no geral, quando se quer passar um sentimento de tristeza ou melancolia, é utilizado o azul. E no clipe, enquanto o X tá cantando sobre algo totalmente triste, tá todo mundo dançando, e porque aquilo é um luau. No entanto, o X tá lá de canto totalmente sozinho e bem sério. Em um trecho da música, X fala que só fica feliz quando ela liga pra ele. Quando ele diz ela, a gente já sabe de quem ele tá falando. E um pedaço dessa letra é representada bem no clipe. Como eu já tinha dito, ele tava de canto bem sério e passa a ficar totalmente feliz e sorrindo quando ele vê a representação da Geneva no luau, e sincronizado aquela parte com a letra da música que eu disse antes. Pois é, são detalhes que passam bem despercebidos, mas que enriquecem muito a obra final. Eu tenho certeza que a maioria disso foi pensado pelo próprio X, já que ele também fazia parte da direção dos clipes dele. Mais pra frente a gente tem Infinity 888, que não coincidentemente é a faixa número 8 do álbum. Ela é interpretada pelos fãs como a continuação de 777, um feat do X com o Kid Trunks. E isso eu não tenho como confirmar, porque é só uma teoria, porém quem tá no feat de Infinity é o Joey Badass, e de verdade, esses dois se davam muito bem na música. Eles tinham uma conexão visível. A música é um boom bap totalmente agressivo que X expressa uma certa raiva de todo esse ódio que ele recebia, mas ele faz questão de demonstrar na música o quanto isso já não conseguia mais atingir ele. Ele mesmo fala na música que já tinha passado por muita coisa e que já estava entorpecido dessa dor. Infinity tá aí para representar, entre aspas, toda essa evolução do X, no sentido de entender como lidar com a dor e com esses problemas que ele tinha. E essa música pode ser totalmente ligada à faixa número 10 do álbum, que é Pain Equal Best Friend, onde o refrão o X diz para si mesmo: ele já estava acostumado desde pequeno com tudo tentando foder ele, e que em algum momento essa dor começou a fazer parte naturalmente dele, e a partir daquele momento aquilo se tornou uma zona de conforto para ele. Sim, o álbum é bem grande, e logicamente eu não iria falar de todas as músicas dele aqui, mas esse combo do final, essas últimas 3 músicas, elas realmente me pegam, porque eu amo o jeito que esse álbum termina. Começando por Hope, que eu acho que eu já disse é uma das minhas músicas favoritas do X. Ela tem todo esse estigma de ser uma homenagem às crianças que, infelizmente, morreram no ataque da escola Parkland, mas ela é quase como um hino de esperança, e em algum vídeo eu já falei dela aqui, então eu não vou me estender tanto, mas ela funciona muito bem desde o instrumental até o que ele tá dizendo. Esse som é uma mensagem muito direta para todo mundo que tá sofrendo com qualquer tipo de problema, seja ele qual for. O X, com essa música, só queria te lembrar que existe esperança, e isso se liga na música que vai seguir, que é Esquizofrenia. Aqui o X tá falando de uma forma mais pessoal dos problemas
problemas daquela doença mental que o YouTube corta meu alcance quando eu cito aqui. Mas, falando como não fã, a intenção artística aqui é muito da hora. E a forma que a música toma é totalmente pensada, porque o que ele quer é passar pra você a experiência, como se você fosse a pessoa que tivesse vozes na cabeça, falando algum tipo de merda, seja lá qual for. Ele começa sussurrando como se ele representasse essa tal voz e a depressão. E aí vem o primeiro e único verso, que casa totalmente com o que esse álbum quer passar. O X diz que não importa o que aconteça, ele não vai desistir de tudo, ele vai lutar até o fim. E daí chega o final da música, com ele gritando várias vezes, não desista. E ele aqui faz questão de mostrar na música que ele tá falando diretamente com você, a pessoa que tá escutando. Essa música é tão pequena, mas é tão genial, porque no começo ele mostra ao público dele que ele entende eles. Ele mostra que também tem problemas assim como você. No meio da música, ele fala na primeira pessoa que não vai desistir de tudo. E no fim, ele faz um convite ao público dele a fazer o mesmo que ele. E isso é porque ele sabia que, logicamente, a música dele tinha poder. E ele usa esse poder de uma forma brilhante. Esquizofrenia tem o mesmo conceito de Hope, eu sei, mas aqui é mostrado de uma forma totalmente diferente, que consegue impactar muito. E o álbum fecha com Before I Close My Eyes, que de verdade é uma música muito autoexplicativa. Ela é um auto-perdão do X pelas coisas que ele fez no passado, pelos erros que um dia ele cometeu. Essa música representa algo bem maior que eu consigo explicar com palavras, mas é como o X disse, esse álbum não é sobre palavras, e sim sobre os sentimentos que ele te passa. Ele não tava brincando quando disse isso. E de verdade, só escutando tudo pra tu entender o que eu tô falando. Tem muito mais outras faixas incríveis no álbum, como Sad, que tem toda uma simbologia no videoclipe que mostra toda a representação de renascimento do X em ser uma nova pessoa. Ele tava mudando. Pra falar a verdade, ele já tinha mudado há muito tempo. XXXTentacion era um artista completo, que sem dúvida se tornar um dos artistas mais importantes de todos os tempos. E esse álbum mostra isso. Ele conseguiu fazer uma verdadeira obra de arte que consegue te fisgar pelos sentimentos. Esse álbum tem desde boom bap, indie, rock, trap, até pop latino. Se com esse pouco tempo de vida ele fez esse barulho todo, eu realmente não consigo imaginar o que ele faria com a vida toda de carreira. Bom, dá like e se inscreve se tu curtiu o vídeo e comenta alguma coisa também pra ajudar no algoritmo. Meu nome é Vitruviano e tem vídeo toda quarta e sábado, 8 horas da noite. Eu de verdade tô me esforçando muito pra tentar postar esse horário, mas essas 2 semanas não teve como. E se tu quer que a tua música apareça aqui no final do vídeo, manda um e-mail pra mim ou me chama na DM do Instagram, que a gente troca essa ideia. Agora sim. Até a próxima. Mas a vida não é cinema, na moral, na humilde eu te peço por favor, então acorda, brota. Aqui na laje que tem muito sorriso branco e gente de bem. Mas se falar demais vai ter um final triste como fosse a morte de Cobain. Ei, tá todo mundo nessa cena pra fazer dinheiro ou ficar famoso. Tá errado não, errado é nascer na merda e morrer no lixão.